Eu viralizei alguns conteúdos no meu perfil profissional nesse último mês. Eu tive posts que tiveram 300, 500, 1000 curtidas, sendo que eu tenho 1000 e poucos seguidores. E a verdade é que esses posts furaram a bolha e, por consequência, trouxeram muitas pessoas pro meu perfil. Eu quase dobrei a quantidade de seguidores que eu tinha para a quantidade que eu tenho agora, só com esses 3, 4 posts que realmente tiveram um alcance muito superior a tudo que eu já tinha feito. E por mais que seja muito bom furar a bolha e levar o nosso trabalho para mais pessoas, como consequência, a gente também atrai alguns perfis que não fazem sentido. Hoje, o meu conteúdo é 100% focado em aquisição, ou seja, eu uso o conteúdo para atrair clientes. Então, por mais que atrair pessoas para o meu perfil seja muito interessante para eu ter esse crescimento, não adianta eu atrair pessoas que nunca se tornem potenciais clientes. E para corrigir esse problema que a gente gerou aqui, eu vim fazer esse vídeo e te mostrar um pouquinho qual é o próximo passo, né? Uma vez que você atrai uma base grande para o seu perfil e você quer vender para essas pessoas, o que você faz depois que elas entram em contato com você, te conhecem pela primeira vez, mas você quer que elas comprem de você? E entre esse momento de conhecimento e o momento de compra, a gente tem um grande vale aí para percorrer e eu quero te mostrar um pouquinho de qual é de fato esse próximo passo que você vai ter que construir a partir de um grande momento de atração. Então, pensando num funil, pensando nesse caminho entre o primeiro ponto de contato e a venda, a gente costuma dividir esse processo em 4 etapas. Então, a gente vai ter a atração dessa pessoa, que é justamente chamar a atenção e fazer ela entrar em contato com a gente, conhecer o que a gente faz, olhar bem para nossa cara. Depois que a gente atrai essa pessoa, a gente precisa se conectar com ela, porque não vai adiantar você atrair uma pessoa para o seu perfil que não vai se conectar com você e depois de algum tempo ela simplesmente vai parar de te seguir porque não fez sentido. Então a conexão é muito importante para fidelização. Mas você quer vender? Vamos lá, a gente tá aqui criando conteúdo com esse objetivo de venda. O próximo passo que a gente precisa criar aqui é a qualificação. E o que é a qualificação? É justamente o momento onde essa pessoa começa a tomar consciência de que ela tem um problema ou ela tem um sonho, algo tá impedindo ela de evoluir e esse algo que impede ela de evoluir, você tem uma solução para resolver. Essa pessoa precisa começar a entender isso para ela começar a se abrir o coração dela, ficar ali mais suscetível a realmente olhar para sua oferta, olhar para o seu produto, olhar para sua proposta de serviço. Então, a gente precisa criar essa consciência nessa pessoa que chegou até o seu perfil e agora te conhece. A gente precisa mostrar para ela esses pontos de problema, sonho, solução que talvez ela ainda não enxergue. E dentro dessa metodologia de qualificação, eu quero te falar sobre 3 pontos que são super importantes para você trazer na sua comunicação, para você trazer no seu conteúdo, para qualificar essas pessoas. E a gente também tá falando sobre qualificação porque a gente quer que as pessoas que cheguem a comprar de você sejam as pessoas mais próximas do cliente ideal que você quer ter. O que é o cliente ideal? É aquele cliente que não dá trabalho, é aquele cliente que vai pagar seu valor, que não vai ficar necessariamente negociando ali até você perder toda a sua margem de lucro, né? Você sabe. Então, um cliente qualificado é um cliente que cumpre todos esses requisitos do cliente que a gente sonha em atender. Porque é isso, se a gente está empreendendo, se a gente está construindo um produto, a gente está oferecendo um serviço, a gente quer trabalhar com pessoas que tenham conexão, sinergia com aquilo que a gente está oferecendo, porque o resultado dessa pessoa acaba sendo o nosso resultado também. Então, ok, a gente vai precisar trabalhar essa qualificação para atrair esse cliente ideal que chega com muita consciência. Quanto mais consciência essa pessoa tiver, melhor vai ser para você, mais fácil vai ser de vender, mais fácil vai ser de encontrar os argumentos para mostrar para essa pessoa que você tem a solução ideal para ela. Então vamos para esses 3 pilares que vão fazer a pessoa tomar consciência de que você tem a solução. O primeiro pilar que a gente pode trazer para gerar essa consciência para a pessoa é mostrar que existe um grande gap entre onde ela tá e onde ela quer chegar. A gente precisa mostrar que essa diferença é maior do que ela imaginava e que talvez ela não tenha o caminho certo para conseguir passar por essa ponte, passar por esse processo, passar por esse caminho e chegar do outro lado. Então você que tá do lado daí precisa saber quem é seu cliente ideal para ter muita noção de onde ele quer chegar, quais são os sonhos, qual é a visão ideal dele, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele quer ter, o que ele quer ser. Porque quando você tem essas respostas, você já tem um começo aí da sua qualificação. Mas falar só dos
sonhos é muito fácil. Agora a gente precisa entender onde essa pessoa está. Quais são os problemas que ela tá enfrentando? Onde ela tá hoje? Às vezes quanto que ela ganha? Ela tá satisfeita ou não tá? Quem ela tá atendendo? A gente precisa entender qual que é o momento atual dessa pessoa hoje. Quando a gente mostrar pra essa pessoa que a diferença entre essas duas coisas tá muito grande, tá muito distante, a gente vai gerar um desejo nela e uma atenção pra eu tenho esse sonho, mas eu tô aqui. Eu preciso começar a me movimentar, eu preciso começar a entender o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero. Porque se a pessoa não entender o que ela precisa, ela não vai buscar solução. E aí não vai adiantar você vender pra ela, porque ela não tá nem entendendo por que ela precisa daquilo que você tá oferecendo. Então não faz sentido você oferecer nada, nenhum produto, nenhuma solução, nenhuma coisa milagrosa pra uma pessoa que não entendeu que existe uma diferença entre onde ela tá e onde ela quer chegar. Depois, quando essa pessoa já notou que existe esse grande gap entre essas duas coisas, a gente precisa começar a levar ela para a segunda etapa de qualificação, que é nomear os gargalos que ela tem. Ou seja, o que é que realmente está impedindo ela de chegar onde ela quer ou de resolver um problema que ela tem. Ela precisa começar a entender o que tá faltando, o que ela tem, o que ela não tem, o que ela precisaria ter, o que às vezes ela precisa ter para ter uma outra coisa que ela também vai precisar. Então a gente precisa fazer ela começar a identificar a parte que falta na questão de conteúdo. Às vezes é justamente você ter uma estratégia, você ter um funil, você ter um sistema de aquisição. O que tá faltando? O que tá te impedindo? Se a pessoa não souber quais são os elementos que ela precisa para compor esse caminho, para compor essa jornada, não vai adiantar você vender para ela a resposta, porque ela não sabe por que ela precisa daquilo. E aqui vai um ponto de atenção muito importante. A gente, quando a gente cria conteúdo, não precisa focar em como a pessoa vai fazer tal coisa ou em como a pessoa vai resolver tal problema, porque a gente já tá entregando o nosso trabalho para essa pessoa. O que a gente precisa fazer é mostrar para ela por que ela precisa de alguma coisa que a gente oferece, por que ela precisa de A para conseguir B, por que ela deveria se dedicar a X ou Y para conseguir o resultado que ela quer. Nosso conteúdo realmente de qualificação explica esses porquês para a pessoa perceber a falta dela e começar a se movimentar para ir atrás dessa solução. Então a gente mostrou o gap para ela e agora a gente apontou, a gente nomeou os problemas, a gente nomeou o que realmente tá faltando para essa pessoa. E ela começa a identificar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de não sei o quê. E aí quando essa pessoa entende do que ela precisa, ela vai começar a procurar um profissional. E aí você vai vir com as suas respostas. E por fim, para essa pessoa concluir esse processo de consciência, a gente precisa mostrar para ela quais são as consequências reais de curto, médio, longo prazo de não agir. Então, se essa pessoa não resolver o problema, se essa pessoa não for atrás do que ela precisa, se essa pessoa não buscar a solução, qual vai ser a consequência de curto, de médio e de longo prazo? Ela talvez nunca alcance o sonho dela. Ela tá disposta a pagar o preço de nunca alcançar o sonho? Talvez ela nunca tenha um negócio no nível que ela deseja. Ela tá disposta a pagar esse preço? Talvez ela tenha uma consequência financeira, ela vai perder dinheiro, ou ela vai deixar de ter clientes, ou ela vai deixar de, às vezes, perder peso, se sentir bem. Qualquer consequência essa pessoa tem de não resolver o problema, de não ir atrás do sonho. O que ela vai se arrepender no curto, no médio, no longo prazo, que vai fazer ela entender por que aquilo também é importante. Se você, por exemplo, hoje usa suas redes sociais para vender o seu produto, para vender o seu serviço, se você não tem qualificação, a consequência de curto, médio e longo prazo são clientes ruins, que te pagam mal, que te dão dor de cabeça, que não vão te dar agenda, não vão te dar liberdade de tempo, liberdade geográfica para viver a sua vida, porque você vai estar sempre presa no operacional, você vai estar sempre presa num ticket baixo, você vai estar sempre presa num platô de faturamento que você não consegue evoluir porque você não tá conseguindo atrair novas pessoas, porque você não tá conseguindo atrair pessoas melhores, porque você não consegue gerar demanda a tempo de você conseguir se organizar financeiramente, ter paz, ter tranquilidade. Entende o que eu tô te dizendo? Você tem uma consequência de curto, de médio e de longo prazo. Você não vai ter clientes, você vai ficar preso
presa num negócio que você não gosta e você não vai viver a vida que você quer. Entende? Porque a qualificação aí é importante. Então, quando a gente mostra também essas consequências de curto, médio e longo prazo, a pessoa começa a ter um senso de desejo, mas também um senso de urgência para resolver. Ela vai ver que ela precisa começar a dar os passos, ela precisa começar a agir agora. Porque se ela não agir agora, olha a consequência. Que onde ela vai estar daqui 6 meses? No mesmo lugar? Num lugar pior? Às vezes, vivendo de um jeito que não é o jeito que ela queria viver. Entende que quando eu começo a mostrar também as consequências, ela fica mais consciente do que ela tá deixando pra versão dela do futuro, ou o que ela tá impedindo a versão dela do futuro de ter também. Então, a qualificação também vai ter esse espaço mental de mostrar, olha, se você não agir, se você não fizer, você vai ter uma consequência e ela é prática, ela é real. E ok, quando a pessoa abriu todas essas caixinhas na cabeça dela de eu tenho um lugar que eu quero chegar, mas eu tô distante dele, eu consegui nomear os problemas, e eu sei que se eu não resolver esses problemas, eu vou ter uma consequência desagradável de algo que eu queria ter e não tenho, aí ela começa a se aproximar da próxima etapa, que é a etapa de venda. Quero saber se isso fez sentido na sua cabeça, se clareou aí como é que você vai começar a melhorar esse seu conteúdo de qualificação, quais são os argumentos que você vai precisar trazer para o seu conteúdo, para os seus stories, para suas legendas, para os seus funis, mas também para suas calls de venda, para suas conversas com seus clientes. E se você quiser saber qual que é a próxima etapa, como que agora a gente vende para essa pessoa, é só deixar aqui nos comentários e eu gravo um próximo vídeo. Muito prazer! Eu sou a Letícia, eu sou estrategista de conteúdo e hoje eu tenho uma mentoria focada em criar conteúdo para adquirir clientes. Então, se você vende um serviço ou um infoproduto e tá usando as redes sociais na intenção de trazer pessoas, trazer oportunidades para você poder vender para elas, eu posso te ajudar. É só clicar no link do formulário aqui embaixo e a gente conversa.